Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Você tem brio? Essa é uma pergunta que está num vídeo do Clóvis Barros de Filho, que circula aí pela internet e que é bastante interessante, mas como tem muito palavrão, que nem sempre a gente usa aqui nesse canal, eu acho que vale a pena meio que parafrasear e reorganizar, ressignificar para dentro do espírito que esse canal tem. É claro que, antes de mais nada, vale a pena a gente dar uma olhadinha no que significa brio. E para isso, várias vezes eu utilizo aqui o dicionário do Moraes, que é a versão abreviada do dicionário da língua portuguesa do Blitot, que foi o primeiro feito lá no século XVIII, 1712, 19, coisa assim. E o do Moraes foi reorganizado, foi uma síntese do dicionário do Blitot, publicada primeiro em 1790, para depois ser organizado em 2 volumes em 1820. Diz o Moraes: brio, soberba, elevação d'alma, de sentimentos, disse a boa parte do sentimento elevado da própria dignidade, zelo, ciúme da honra, crédito e reputação, esforço, valor. Temos aqui bastante coisa para refletir a respeito do brio, essa sensação humana de valor, de elevação, aquilo que nos desafia. O Clóvis de Barros Filho, no seu vídeo, chama atenção para uma possibilidade que é buscar um texto do Kant, ler 3 páginas e entender essas 3 páginas. É muito difícil, a gente não entende de primeira, mas se a gente tem brio, a gente vai insistir para poder tentar ler e tentar compreender aquilo. Eu, trabalhando não com filosofia diretamente, mas com literatura, prefiro usar um exemplo literário. E para isso, os 2 primeiros versos da segunda estrofe do 5º canto dos Lusíadas são exemplares. Quando Vasco da Gama está contando para o rei de Melinde o começo da viagem que ele fez desde Portugal até chegar àquele ponto da África, ele diz o seguinte: entrava neste tempo o eterno lume no animal nemeio truculento. São 2 versos aparentemente enigmáticos, na verdade 2 versos que demandam algum tipo de compreensão. Primeiro, são 2 versos que exigem que a gente os coloque na ordem direta, porque a poesia clássica, a gente sabe, trabalhava com a inversão, com o hipérbato. Neste tempo, o eterno lume entrava no truculento animal nemeio. Compreendida essa parte, agora vem uma segunda, que é dar as referências corretas. O eterno lume entrava. Quem é o eterno lume? Quem é a luz eterna? O sol. O sol que, na concepção clássica de mundo e de literatura, não vamos confundir aqui a concepção científica. O Camões tinha absoluta convicção de que a ciência é uma coisa e as referências literárias são outras. O sol, a luz eterna, entrava no truculento animal nemeio. Outra referência. Você que conhece um pouco de mitologia, você que conhece os 12 trabalhos de Hércules e que conhece mais do que apenas o filme da Disney, sabe que o primeiro trabalho de Hércules é matar o leão da Nemeia. O truculento animal nemeio é, portanto, o leão. Lembrando que o Camões tinha toda essa cultura clássica que ele pressupõe dos seus leitores. Neste tempo, o sol entrava no leão. O que isso significa?
Qualquer pessoa que faz aniversário entre fim de julho e começo de agosto sabe do que eu estou falando. O truculento animal nemeio é o leão, é o signo de leão. Quando o Sol está passando pela constelação de Leão, é final de julho, começo de agosto. O Sol, nessa época, entrava no Leão, ou seja, era agosto. Quando a gente lê toda essa segunda estrofe do canto quinto dos Lusíadas, a gente vê: entrava neste tempo eterno lume no animal nemeio truculento, e o mundo, que com o tempo se consume, na sexta idade andava enfermo e lento. Nela vê, como tinha de costume, cursos do sol, 14 vezes 100, com mais 97 em que corria, quando no mar a armada se estendia. Recolocando na ordem direta, quando a armada se estendia no mar, era fim de julho de 1497. Cursos do Sol, 14 vezes 100 com mais 97, na sexta idade, a idade cristã, depois da idade do ouro, da idade do bronze, da idade do ferro, da idade dos heróis, das outras idades, chegamos finalmente à idade cristã. Meu Deus do céu, essa é uma de 1102 estrofes. Eu não entendi nada, como é que eu vou entender? E aí é que está a questão do brio. Se o Camões teve condições de escrever, uma pessoa com brio vai atrás de enfrentar as dificuldades. Existem dezenas de edições eruditas e algumas não precisam ser eruditas, são edições simplesmente comentadas dos Lusíadas para explicar esses detalhezinhos. E a gente, se esforça, consegue entender e mais consegue começar a apreciar e a ter prazer com essa leitura. As literaturas de caráter clássico são literaturas que exigem de nós certo brio. Os parnasianos, tão mal falados pelos modernos, exigiam de o quê? Exigiam que o seu leitor soubesse gramática, soubesse mitologia, soubesse história. Muito interessante a proposta dos modernistas, mas ao mesmo tempo muito interessante a proposta dos parnasianos também. Era uma proposta diferente, era uma proposta de brio. O leitor tem capacidade, desde que ele estude, para entender tudo o que a gente está dizendo. Na verdade, essa é uma proposta muito diferente e muito mais democrática do que a proposta romântica, que parte da ideia de que para ler o meu poema, você tem que ser tão inspirado quanto eu, já que a inspiração é o que conta mais para o autor romântico. O autor parnasiano exige de você estudo. Se você estudar, você consegue. Desse ponto de vista, ela é muito mais democrática. E é interessante que muito frequentemente houve poetas parnasianos para tudo quanto é lugar, e poetas honestamente parnasianos em todo o Brasil, porque bastava sentar a bunda na cadeira, estudar um pouco de filosofia, estudar um pouco de história, estudar um pouco de mitologia e conhecer bem a gramática e as regras de metrificação, que a gente conseguia fazer um bom soneto. Segundo as regras dos românticos e de alguns modernos, ninguém conseguiria fazer um bom poema se não fosse inspirado. A ideia de que a poesia é o resultado de um estudo também gera a ideia de que a compreensão da poesia é resultado de um esforço, não de uma inspiração. E para o esforço, a gente precisa de brio.